Eu me chamo Luiz Fernando Budres, sou acadêmico do curso de História da Uniaselv, 7ª fase. Esse é um trabalho de prática interdisciplinar, o ensino de novos temas com novas tecnologias. A temática, então, que eu escolhi é Cybercultura do ensino à alienação. O presente trabalho, então, ele tem o objetivo de demonstrar aí o que seria a cybercultura, né? Demonstrando os seus aspectos, os seus pormenores, né? Por assim dizer, dando ênfase justamente à educação, né? Por intermédio dessa cybercultura. As palavras-chave usadas no trabalho: coletividade, ideologia, tecnologias da informação e comunicação e violência digital. A cultura é, então, um conjunto de tradições ou um modo de agir de uma sociedade organizada que tem o seu modo de viver enraizado nela, né? Suas crenças, suas afinidades entre si, né, como uma comunidade. Já a cybercultura, que é justamente um termo utilizado aí por Pierre Levy, é justamente essa nova culturalização encontrada dentro do viés digital, dentro do universo digital, onde dentro desse novo modelo de cultura, as pessoas acabam criando bolhas sociais dentro delas, né? Assim como Zygmunt Bauman comenta muito, fala sobre as bolhas sociais, né? Que seriam grupos, né? Grupos subdesenvolvidos dentro desse próprio novo modelo, onde por meio de um contato digitalizado, né? Na maior parte das vezes de modo não física, né? Apenas aí utilizando seus meios de comunicação e informatização, elas criam grupos específicos, né? Diferenciados, novas divisões, subcategorias dentro da cultura. Por exemplo, um grupo que gosta do mesmo tipo de música, um grupo que tem uma afinidade maior dentro de um nicho específico, né? Então essas seriam as bolhas culturais. Muitas vezes elas convivem através de regras criadas por elas mesmas, não apenas seguindo pela cultura de um país em si, de uma cidade ou até mesmo de uma microestrutura como uma cidade, um bairro, né? Elas vivenciam uma cultura à parte, um universo à parte da realidade social de todos os indivíduos. E qual é o grande problema dessa nova corrente aí que a gente vê no século XXI? O grande problema é justamente sobre a inversão de valores. Essa inversão de valores acaba criando duas problemáticas muito piores que a própria inversão dos valores, que seria a violência explícita e a violência velada. A violência explícita, como o próprio nome já diz, né? Ela explicita tudo que é ilegal, tudo que é violento, tudo que é maléfico, né? Não só para a sociedade, mas como o indivíduo em si. Um exemplo seria então o racismo, ou vertentes aí, correntes de discurso de ódio, assim como o nazismo, homofobia, todos esses tipos de violência que acabam se explicitando na sociedade, né? Elas são muito fortes dentro da cybercultura, dentro desse universo paralelo, por assim dizer, né? E a violência velada também, ela segue um caminho parecido, só que a diferença é que em vez de ser demonstrado publicamente, ela acaba sendo mais escondida, velada mesmo, né? Através de algo que até Foucault fala sobre o modo coercivo, né? Você, por exemplo, vou usar o exemplo novamente do racismo. Eu sendo um indivíduo dentro dessa bolha social, eu posso ser contra uma pessoa de uma certa cor, né, de uma certa etnia, e não demonstrar isso, mas ter atitudes que segregam essa pessoa do grupo social, entende? Então isso é uma violência velada, ela não é explícita, porém ela é tão maléfica ou quanto, né, a explícita, né? Porque você acaba subjugando indivíduos que deveriam ser agregados à sociedade e não simplesmente alienados, separados, segregados, né, dos grupos sociais.
E justamente todos esses pontos já revelam essa inversão de valores, onde o indivíduo, em vez de buscar um conhecimento para tornar-se único, ele justamente acaba acatando regras falsas e maléficas para se encontrar introduzido em algum grupo que para ele faz um sentido, né? E justamente a educação é o único caminho que faz com que essa segregação social seja impedida, né? Mas, como a inversão de valores que a gente percebe dentro da sociedade, né, dessa sabercultura, dessa sociedade nova, demonstra que os indivíduos eles fazem o oposto, eles buscam uma alienação, eles buscam justamente o contrário que a educação demonstra. A educação propõe uma fuga dessa alienação, encontrar um novo meio, né? Assim como Paulo Freire propõe nas suas teses, né? Sobre educação libertária, do indivíduo se libertar das amarras da sociedade que o impedem, né, de uma busca de uma unicidade, né, de se tornar-se um ser único e integral da sociedade. Essa nova corrente a gente percebe uma alienação, uma fuga maléfica da sociedade, né? Um modo negativo do cidadão agir. Aqui eu tenho algumas citações, né? Como aí Paulo Freire, né? Que não dá para se falar em educação sem falar sobre o nome Paulo Freire, né? Pelo menos na minha opinião. O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser educado também educa. Aqui, então, a capa da obra de Pierre Levy, né? Cybercultura, que foi a que eu mais utilizei no decorrer desse trabalho. A minha metodologia utilizada no decorrer da pesquisa, então, foram através de livros, né? Pesquisa bibliográfica, em foco, né, bastante na cybercultura, no livro Cybercultura, de Pierre Levy, mas também falando sobre a modernidade líquida, de Zygmunt Bauman, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, né, e alguns artigos que encontrei na internet, né, falando sobre essa temática. Os resultados de discussões, então, fica bem explícito que o movimento social que a gente vive hoje está inteiramente ligado à cybercultura, né, inclusive a educação. O domínio público, né, o investimento público já não se dá em cima da educação. Já é cada vez mais a gente ouve dizer que existem mais cortes, né, na linha da cultura, da educação. Então, ao professor é inegável que o desafio é gigantesco, né? Isso se o professor conseguir uma fuga dessa armadilha, né? Porque muitas vezes não é apenas o aluno, porque a cybercultura ela influencia em todas as idades, né? Desde do infantil até o mais idoso, né? No passado se dizia que as pessoas mais idosas não conseguiriam ter acesso à cultura digital, né? E hoje em dia a gente vê que é algo totalmente, esse pensamento é obsoleto, porque os idosos também utilizam e muito. É um grande desafio, então, a ser combatido desde que o professor tenha, então, um conhecimento sobre os pontos negativos e positivos, né? E assim usar essas novas tecnologias da melhor forma possível em prol da educação. Então, as conclusões: a alienação é uma realidade atual, não existe uma forma de se fugir dela, e sim tentar combater, né, a passos de formiga, né, passos curtos, mas devemos, né, lutar contra isso, né, e através das bolhas sociais a gente percebe que cada vez mais essa batalha é uma batalha sem precedência, né, que é algo justamente novo, né, que a gente sabe que é muito difícil de ser combatida e traz incertezas de futuro, principalmente a educação. Porém, né, uma visão mais positivista aí tem que se pensar que é possível sim, desde que se aceite a situação, né, e perceba-se que essa cultura ela tem mais malefícios do que benefícios, né, e que ela deve ser combatida através das políticas públicas e também justamente da educação, né, um grande enfoque na educação do cidadão, da sociedade em si. As referências utilizadas, né? E é isso. Muito obrigado.